boa tarde a todos. Vamos dar início a este seminário de Gestão Internacional. Realmente uma primeira palavra de saudação e boas-vindas a todos os presentes, a todos os que escolheram esta tarde, sexta-feira, para participar neste seminário. Uma palavra especial de agradecimento, também de boas-vindas, aos oradores deste primeiro painel. Jean-Paul Picard, que vai ser o primeiro orador, consultor de empresas para a internacionalização. João Pinto, também, da Católica World Business, que é o nosso parceiro neste projeto, um projeto que também vai ser hoje apresentado. William Clegg, também disciplinado, responsável da área de projetos especiais, também vai apresentar aqui o projeto da EP, da rede colaborativa, na área da internacionalização. Um destaque especial e também uma palavra de boas-vindas à equipa de formação da Universidade Católica, da Escola de Gestão da Universidade Católica, que connosco vai realizar um curso executivo de Gestão Internacional, que já foi hoje distribuído na primeira brochura, que, digamos assim, foi um pretexto para este seminário de debate e reflexão da área da internacionalização. A palavra, a doutora Ana Real, a doutora Sara Pacheco, o doutor Francisco Lemos, dessa equipa de formação da Católica, que com esta formação vão realizar este curso. Vou fazer apenas um pequeno enquadramento, eu não tenho nenhuma comunicação sobre o tema, os especialistas estão connosco, esses é que estão aqui a apresentar e debater o tema ao longo desta tarde. Vou apenas referir como é que isto vai decorrer e como está planeado. Portanto, há o primeiro painel só está agora aqui, depois faz a mudança do primeiro painel para o segundo, sem nenhum break. Se alguém sentir alguma necessidade de uma dose de cafeína, o café vai estar sempre ali, portanto é só discretamente levantar-se e ir ali fora. Não vamos fazer portanto, paragem, até para também não retardar o final desta sessão, que é sexta-feira. Portanto, vamos cumprir integralmente o programa com os oradores, com os comunicadores que estão presentes, e teremos um período de debate previsto já mais perto do final da sessão. Depois, o Dr. Paulo de Almeida, vice-presidente da AEP, será presente também pelas palavras de finalização desta sessão. Relativamente ao enquadramento e ao objetivo deste seminário, portanto, nós achamos por bem fazer este seminário, provavelmente ainda faremos antes da própria início do curso outras sessões similares, porque pareceu-nos importante promover uma reflexão alargada sobre questões-chave da internacionalização, quer do ponto de vista da sustentabilidade, quer do ponto de vista do financiamento e, sobretudo, do ponto de vista dos testemunhos e dos casos práticos que aqui vão ser apresentados. Gostava também, peço desculpa pelo lapso, não dei as boas-vindas, já sei que já que estão os oradores do segundo painel, são os representantes das empresas, portanto, da Cilam, o Dr. Bernardo Campos, da Castelbel, a Dra. Marta Araújo, e da Ácida Matos Metalomecânica, o Dr. André Costa. Muito obrigado também por terem aceito o convite para participar. E também um agradecimento à minha colega, a engenheira Helena Ramos, diretora da área internacional, que também vai apresentar, que vai moderar o segundo painel, e portanto, que gentilmente também se prestou a essa tarefa. Mas dizia eu, para além deste debate sobre as questões centrais que hoje se colocam no âmbito da internacionalização, era oportuno e era absolutamente essencial, era o mais importante neste seminário, sempre, sem desprimor das comunicações mais estruturadas e mais organizadas que se fazem, este espaço para a apresentação dos testemunhos de internacionalização das empresas. Portanto, era para nós fundamental, e esta presença das empresas que eu acabei de referir é muito importante na medida em que são casos práticos da área da internacionalização. E depois também um destaque que achamos por bem colocar aqui da apresentação de uma rede colaborativa de oportunidade de negócio em Moçambique, em Angola, em Brasil, em que são os três principais mercados daquilo que podemos chamar a área lusófona, e que a doutora Maria do Sul também irá aqui fazer uma apresentação sumida. E, portanto, este é o enquadramento desta sessão. Há um pretexto, o pretexto é o lançamento daqui a um mês e meio de um curso executivo de gestão internacional que foi preparado
de uma parceria estratégica entre a Católica, Porto Business e a Informação, mas a reflexão é hoje que interessa e é baseada nestas temáticas da área internacionalização, na área internacional. Vale a pena destacar também que esta parceria com a Escola de Gestão da Universidade Católica é uma parceria que já tem, surgiu este projeto, uma parceria ativa para este projeto, mas há de facto uma cooperação já de alguma data entre a Associação Empresarial de Portugal e a Universidade Católica nesta Escola de Gestão. De resto, há uma participação nos órgãos sociais da Escola de Gestão. E esta parceria, agora, para este projeto concreto na área da gestão internacional, surgiu sobretudo da necessidade de concretizar, através de um projeto comum, esta ligação entre aquilo que são, aquilo que resulta da nossa rotação permanente das necessidades das empresas, nossa e da própria Escola de Gestão, e do cruzamento disso com os desafios que se colocam a todas as organizações na área da internacionalização, que, como hoje podemos ver em qualquer conferência, em qualquer circunstância, são sempre desafios de dois tipos. Desafios de mercado, de busca de mercado, de identificação de mercados, de identificação de condições de ir para esses mercados e desafios de conhecimento, isto é, desafios de competências preparadas a todos os níveis, como será seguramente aqui hoje debatido, para estar nesse mercado. Portanto, nós consideramos que é uma aposta especialmente oportuna, é uma aposta especialmente ousada, mas especialmente interessante para as empresas, esta aposta deste projeto internacional entre a Confederação e a Escola de Gestão da Universidade Católica. Conferido, tendo em conta este seminário e o curso executivo que será apresentado e que constituiu, de algum modo, o pretexto também desse curso executivo esse que tem esta componente, que eu diria que é inovadora, que é pioneira, o que apresenta um formato, como podem ver já nas brochuras que foram distribuídas, um formato orientado para resultados, professores e consultores muito experientes na implementação de projetos de internacionalização e também é um projeto gerador é um programa gerador de atitudes empreendedoras eficazes através de um processo de formação executiva que é ele próprio indutor dessas atitudes profissionais eficazes. Aliás, eu lembro-me que ainda há poucos dias, num artigo publicado no Diário Económico pela doutora Ana Couto Real, ela fazia a distinção, fazia uma referência que eu achei muito engraçada, que numa entrevista muito recente que teve com um empresário, constatou que o próprio empresário, lhe terá afirmado que normalmente contrata-se pelo currículo e despede-se pela atitude. Ou seja, o que de facto hoje no posto de trabalho, na generalidade das atividades, o que diferencia mais não é tanto, digamos, os requisitos técnicos, os requisitos curriculares, que esses estão mais ou menos estabilizados e adquirem-se nas escolas, adquirem-se nos centros de formação, mas o que diferencia mais e o que marca a diferença do ponto de vista da evolução profissional é, de facto, a atitude. E, portanto, programas executivos são programas que trabalham não apenas no domínio dos conhecimentos, mas também no domínio do desenvolvimento das atitudes mais eficazes no contexto daquele conhecimento. E por isso é que este programa nos parece particularmente relevante e a lógica executiva destes cursos constitui, a meu ver, uma das valências mais importantes e uma das mais oportunas características deste tipo de oferta formativa. Estou certo que o debate vai ser um seminário e a reflexão que vai ser produzida vai ser uma reflexão interessante, que haverá debates, não estando previsto neste primeiro painel, uma vez que eu não vou ocupar o tempo que estava aqui previsto na minha apresentação, poderá haver uma ou duas perguntas ainda no final deste primeiro painel. Peço para isso também ao comunicador que respeite o tempo que foi acordado e também o debate na parte do segundo, na segunda parte do painel. E, portanto, passaria de imediato à primeira apresentação do Muito boa tarde.
conversar com vocês, eu vou encurtar as habituais palavras de Rodrigo Dias e vou tentar me focar sobre a apresentação. Vou tentar em 15 minutos dar o fio condutor principal do que vai estruturar as 15 horas que vão participar no curso previsto, os dois pilares da sustentabilidade da internacionalização. Não vos falar de teoria, vos falar de prática. Tenho 40 anos de experiência de andar nos mercados. Já pratiquei negócios em 52 mercados no mundo e desenvolvi negócios com mais 45, são quase 100 e quase a metade dos países identificados hoje no mundo. Significa que há alguma experiência prática e concreta. E é a partir dali que tudo isso é construído, que eu, desde o ano 95, fui convidado pela primeira vez para dar um curso de marketing internacional, fui desenvolvendo tanto uma parte de ensino que de formação e de coaching e de training a partir, digamos, de eixos estratégicos muito sólidos. Porque a sustentabilidade da internacionalização é um desafio fantástico. Vocês só observam, hoje em dia, a velocidade com que as empresas queixam também caem. A Nokia, há alguns anos, era um gigante, era intocável. Veja lá onde eles estão. Já são revendidos, partem-se, etc. Porque a sustentabilidade é uma coisa terrível. E tem dois tipos. A relação procura-oferta, repare, não é oferta à procura, é procura-oferta porque tudo nasce no mercado, tudo nasce nos mercados. E segundo, a estratégia de preço do mercado. A procura-oferta sugiro de abordar em 4 níveis. Primeiro é o diagnóstico que deve ser seguido de vigilância da parte das empresas, das características e atributos atuais do sucesso. É surpreendente quantas empresas, mesmo de sucesso, não têm uma visão partilhada pela toda a organização, porque não são um problema do marketing, dos vendas, mas é um problema, um tema que deve ser partilhado, características que têm a ver com aspectos físicos dos produtos e mesmo dos serviços. E atributos são coisas percebidas. E se a partir de tudo isso que a estratégia de marketing tem que ser desenvolvida. Porque a partir desses elementos que são reconhecidos pelos clientes, consumidores, depende se falamos do business to business ou do business to consumer, porque vamos abordar as duas vertentes, e no final, mesmo o business to business acaba por ser business to business to consumer. Ou seja, que temos hoje em dia, no marketing de hoje, muita proximidade, porque também os modelos nos conduzem para a aproximação muito similar. Temos que identificar o que conduz aos valores reconhecidos de satisfação dos clientes. É um trabalho permanente, um trabalho que deve resultar em mapas de valor extremamente estruturados para testar mais tarde a repetitividade para outros mercados, quando nós pretendemos alargar o portfólio de mercado. Também, naturalmente, a diferenciação, que não vamos entrar em muitos pormenores, a diferenciação com a concorrência é fundamental, porque o problema da oferta e da procura é o ovo e a galinha, mas há muitos galos lá no parque que nos perturbam e cada vez mais concorrência global. As características e atributos são aqueles que vão nos permitir realizar um posicionamento sólido, que ultrapassa a mera comunicação de uma marca bem designada. Tudo isso pode criar efeitos. Em geral, as PMEs têm poucos recursos para isso, são as grandes gigantes que podem gastar muito dinheiro, mas, de facto, muitas vezes há dinheiro mal gasto. Está bem se nós apoiarmos tudo isso sobre um posicionamento sólido que resulta das características e atributos percebidos pelos nossos clientes, consumidores e mercados. Ponto 2, diria, vou passar rapidamente, alargar o portfólio do cliente. Alargar o portfólio significa, nos mercados atuais, penetrar melhor. E há dois grandes eixos que têm que ser explorados e muitas vezes são poucos, o mal explorado. Penetração regional. Vendo X para
Brasil vendo Y para os Estados Unidos, depois não vai ver no final vendo os Estados Unidos, mas não é 10%, ou 5%, 1%. Ou seja, que tudo isso, a penetração regional é fundamental e a setorial, particularmente no business, do business. Ponto seguinte é alargar o portfólio de produtos e a inovação. Eu há 6 anos que sou convidado do programa MIT Portugal Engineering Design e Advanced Manufacturing pela relação entre, digamos, a engenharia, os doutorandos, os professores e a indústria, e de facto a inovação é um tema sempre primeiro interesse nas minhas atividades, mas que estou mais próximo, digamos, de uma abordagem extremamente transcendente para chegar à inovação. Não é repetir produtos, não é criar mais produtos. A taxa de sucesso dos novos produtos é pequeníssima. Os custos são enormes. Hoje em dia, no mercado global, temos que abordar o que se chama a inovação disruptiva. Disruptive Innovation, que quebra as regras do jogo. De novo aqui, a inovação deve vir do mercado. Quarto nível, alargar o portfólio do mercado. Primeiro, isso que hoje não está na moda, mas muitas vezes foi contra a moda, primeiro na UE 28. É o melhor mercado do mundo. Entre a União Europeia, entre os 28 países, é mais que 20% do negócio mundial. Riscos mínimos, porque temos um conjunto de leis, de regulamentação que nos permite navegar com muitas facilidades, com regras já conhecidas à partida. E a livre circulação nos facilita imenso. Esta é. Reparem que um estudo de 2011 na União Europeia mostrou que apenas 6 ou 7% das PMEs europeias exportam ou importam de fora da União Europeia. Primeiro importam, antes de exportar. Tem relações externas. Estados Unidos, devemos falar que é 1% das PMEs, inclusive inclui ali os midcaps, que são maiores que PMEs, mas que não ultrapassam 3 mil pessoas, por exemplo. Por isso que uma abordagem estruturada, sistemática, tem que ser conduzido, e hoje é fácil de conduzi-lo a partir da mesa, do computador, do desk research, para avaliar 2 aspectos fundamentais. Os riscos dos países, em todas as suas dimensões, e a atratividade dos países. E a metodologia simples, eficaz, que nos permite de construir mapas do globo para suportar decisões e escolhas do país e de estratégias de entradas que naturalmente têm que ser sempre validadas no terreno através de visitas, de feiras e de missões. As feiras, visitas, não é as feiras internacionais só, é visitar todas as feiras locais onde é que podemos identificar através da concorrência presente local e internacional ter um desenho do espelho do país, espelho do mercado. As feiras são coisas que têm que ser preparadas e vai haver uma sessão específica, já parceira aqui vai tratar disso, está cá, hoje, de facto, tratar para que tudo isso seja muito bem estruturado, organizado e planeado. Segundo pilar, o preço. O preço é o único proveito do marketing mix. Todo o resto são custos e despesas, das quais muitas vezes o cálculo do retorno sobre investimento é muito difícil, para não dizer quase impossível em muitos casos. Significa que tem que ser da nossa primeira atenção. Mas o preço não é o nosso preço. O meu preço, o nosso preço é muito pontual. Uma coisa numa oferta, numa proposta, numa negociação, mas o preço nasce no mercado, em função da lei, da oferta e da procura. E em termos de empresarial, nós temos seis aspectos fundamentais, 6 fatores-chave. O comportamento de compra do cliente e do consumidor. Observação. Que tradicionalmente as lojas para as senhoras e meninas têm preços mais baixos em Espanha que em Portugal. Atitude. A compradora portuguesa é mais impulsiva. A espanhola é uma mais
forma vestida, não podemos dizer isso, pelo contrário, mas procura mais as melhores oportunidades. As exigências. Quando falamos do mercado, dos títulos alemão e de outros, sabemos o que isso significa. Naturalmente, o poder de compra, não vale a pena de comentar muito, a agressividade concorrencial. Quando a China, um país, a Bélgica, que sempre, nos últimos 30, 40 anos, foi um país de altíssima concorrência, porque até a Segunda Guerra Mundial, o país foi muitas vezes campo de guerra. Pelo passado, hoje em dia, campo de guerra mais económico. Chega muita concorrência que faz que, na Bélgica, na Holanda também, de facto, temos preços normalmente muito competitivos. A eficiência da distribuição e da logística. Sabemos que na Alemanha, resultado também da Segunda Guerra Mundial, da criação dos hard discount, que continuam a existir, são tão eficientes que conseguem, mesmo com custos mais elevados em algumas situações, pôr ao nível do mercado preços mais baixos. Parte dos impostos, o IVA, que é uma coisa tipicamente europeia, que acho que é fácil de comparar, o direito de importação é mais complicado, particularmente quando o país do Brasil utiliza barreiras de importação. Agora, temos que construir um modelo. É fundamental este trabalho de campo que nós vimos, que talvez temos mostrado no interior, agora é fundamental montar um modelo. E este modelo, como podem ver, vai do mercado, preço do mercado, desconto do mercado, preço líquido do mercado, custo de venda, de logística, comissões, custos comerciais, etc., para chegar a um preço líquido à saída da empresa. O barreiro do custo líquido vai nos dar uma margem bruta que vai nos dar uma contribuição direta ao EBITDA. Um aspecto fundamental, muito difícil de sustentar, de fazer crescer quando o crescimento das vendas é uma estratégia fundamental da empresa, o alargamento dos seus mercados. Mas alimentado por duas fontes essenciais. O sistema tradicional, hoje em dia, é fácil de parametrar para tudo isso. O sistema previsional, que é aquele que nós utilizamos e os orçamentos, as nossas previsões, como entrar no mercado, para permitir uma orçamentação do sistema de controle que são de altíssima precisão. Tanto para a orçamentação, para o controle, tanto o nível do mix dos produtos e dos produtos individuais, ao nível dos clientes, dos segmentos, mercados, vendedores, agentes e distribuidores. Posso lhe dizer, isso funciona lindamente. Há mais de 20 anos que pratico isso e cada vez é mais fácil, os recursos que temos são mais fáceis de utilizar e mais poderosos. Your market is the world, but international marketing is an art. See you during the course. Boa tarde a todos. Eu venho-vos falar, tanto tenho as palavras que foram ditas relativamente ao marketing, relativamente à necessidade de nós definirmos corretamente quais é que são os produtos, qual é que é o preço, quais é que são os custos e por aí fora. Aquilo que será o modo que eu venho aqui falar é essencialmente o financiamento da internacionalização. E o módulo tem basicamente três pilares. O primeiro pilar tem a ver com a necessidade de um planeamento financeiro no contexto de internacionalização, a gestão da tesouraria e projetos internacionais, algo crítico, e depois as próprias decisões de financiamento em si. E porquê é que isto é fundamental ou porquê é que eu devo começar com um planeamento financeiro correto e efetivo? Sim, o planeamento financeiro, nós percebemos, não é mais do que eu pegar e, com base naquilo que é o meu negócio, já fiz feiras, definir qual é o meu produto, qual é o mercado onde eu vou entrar, já sei qual é que é o preço, tendo
sei mais ou menos qual é a margem, sei quais é que são os custos, depois, não operacionais, mas custos também financeiros por aí fora, e tento fazer aquilo que é o planeamento financeiro, que é uma orçamentação para um conjunto de anos, um orçamento plurianual. A lógica aqui é que eu tenho, com um conjunto de anos, um conjunto de demonstrações financeiras, um balanço de uma demonstração de resultados previsional, ou seja, base, e consiga, através disso, chegar àquilo que é um mapa de cash flow. Já todos nós vamos falar sobre cash flow, ou seja, grosso modo, a diferença entre o dinheiro que entra e sai durante um determinado período de uma determinada empresa, de um projeto, e é isso que interessa, e por isso aqui nós, na parte do financiamento, nós falamos essencialmente de finanças, mas finanças aquilo que interessa é o dinheiro, é o cash flow. E uma coisa é totalmente diferente eu estar a trabalhar com resultados ou estar a trabalhar com cash. É isto que faz a diferença entre aquilo que é um problema económico e aquilo que é um problema financeiro. Eu posso ter um negócio espetacular, um negócio com uma carteira de clientes excelente, faturar muito, mas se não receber, tenho um problema de tesouraria, tenho um problema financeiro e caio. A empresa vai à falência. Esta é a base de tudo. Por isso eu tenho que começar sempre com um correto planeamento financeiro. Um planeamento financeiro esse que serve para duas coisas, como se vem ali. Por um lado, para ele tomar decisões de investimento e, por outro lado, para tomar decisões de financiamento. As decisões de investimento são fundamentais porque eu só devo avançar com um projeto, seja ele no mercado europeu, seja ele no mercado noutros continentes. E nós, na Católica, temos feito muitos estudos para empresas nacionais que estão no processo de internacionalização, nomeadamente para o Brasil, para Angola, para Moçambique e para outros países. Não vale a pena eu estar sequer a pensar em avançar se eu perceber que, à partida, o projeto não é viável. E o projeto viável é aquele que cria valor. Quando é que o projeto cria valor? Cria valor quando os cash flows futuros gerados, tendo em atenção o risco associado àquele investimento, cobrem o investimento da renta do projeto. E se eu perceber logo que aquilo não é viável, eu nem sequer vou para a fase seguinte, que é, ok, como é que eu vou obter financiamento para arrancar com o projeto? O projeto não é viável, não há financiamento. Mas depois, e no contexto atual, nós temos aqui, se quisermos, uma relação inversa, que é, ok, mas se eu não tiver financiamento, também não vale a pena estar a avaliar projetos, porque ele também não vai avançar, porque eu não tenho capital para investir. Esta é a primeira relação que se estabelece aqui. Depois, o planeamento financeiro permite-nos chegar àquilo que são as necessidades de financiamento. Eu percebo que para investir preciso de capital. E tenho que perceber que capital é que preciso. A primeira lógica é perceber que na gestão financeira eu tenho que fazer o match, ou seja, a correspondência entre o prazo do investimento e o prazo do financiamento. De forma muito simples, se eu estou a investir em equipamentos, em infraestruturas, eu devo financiar isso com financiamento a médio prazo, ou seja, com um prazo superior a um ano. Se eu estou a financiar investimento de tesouraria, ou seja, de curto prazo, eu devo utilizar o que é de curto prazo, ou seja, instrumentos de curto prazo que me apoiam no dia a dia. Por isso, eu, a partir do planeamento financeiro, tenho que chegar às minhas necessidades de financiamento. E é isso que nós veremos ao nível daquilo que é a gestão de tesouraria em projetos internacionais. A gestão de tesouraria tem um conjunto de questões básicas. Primeiro, perceber que o que interessa é o cash flow. O que é que o que interessa é o cash flow? Repare, se nós olharmos para resultados, o resultado operacional, se olharmos para o EBITDA, como foi falado, e eu olho para o EBITDA pode ser muito bom, mas isso pode significar um cash flow negativo. Porque se eu faturar e não receber, o meu cash flow é zero no limite. Esta é uma questão que é fundamental. Okay? E a questão do cash flow é gerida através daquilo que é o capital circulante. O capital circulante não é mais do que eu gerir as contas a receber, as contas a pagar, os inventários. E hoje em dia, e se nós não olharmos para a internacionalização, olharmos só para aquilo que são as empresas nacionais, com a dificuldade de liquidez que há na banca, as empresas nacionais gerem a tesouraria, o capital circulante, conseguem ser eficientes se minimizarem as contas a receber, ou seja, se receberem rápido, okay? Se maximizarem as contas a pagar, dilata pagamentos, e se minimizarem os inventários. Dessa forma, conseguem aumentar cash flow, conseguem aumentar o valor da empresa. E esta é uma questão fundamental, não só em Portugal, como na internacionalização. Porque se eu vou para um país como Angola, e eu estive lá na semana passada,
E o grande problema em Angola qual é? São os recebimentos. É o tempo que eu demoro a receber um cliente. Ora, se eu estou até, olho para um ano e olho para o meu orçamento e vejo que naquele ano eu estou bem, vou receber mais do que aquilo que vou pagar. Ou seja, o meu cash flow é positivo. Mas se eu depois desagregar o orçamento de um ano por vários meses e se os meus recebimentos forem concentrados todos no final do ano, eu posso nem sequer chegar ao final do ano. Posso ter déficits de tesouraria brutais no início do ano que me levam, principalmente, a não conseguir manter a atividade. Portanto, e a questão, então, da tesouraria de capital circulante é fundamental nestes países. Outra questão fundamental é a gestão, ou se quiserem, a capacidade de eu trazer o capital circulante, o cash flow, e se quiserem, o capital, grosso modo, para cá. Ora, se eu tiver restrições à circulação de capitais, tenho um problema grave. Mais ainda, se eu estiver a falar de empresas, e as grandes empresas nacionais que estão no processo de internacionalização têm o serviço da dívida todo cá, devem ao banco cá, e precisam trazer o cash flow para cá, para poder pagar aos bancos. Ora, quando isto acontece, e se eu tenho restrições de capital, vou olhar para o Brasil, se eu não consigo trazer o cash flow do Brasil para cá, tenho um problema complicadíssimo, porque deixo de poder pagar. Outro aspecto fundamental, que tem que entrar na análise da tesouraria, análise da avaliação dos investimentos, é o risco cambial. O risco cambial é fundamental. Reparem, vamos olhar para um caso, para o Brasil, neste momento. Estamos a falar de uma taxa de câmbio de 3,27 por aí. Se eu faço um orçamento, faço uma proposta, em base de euros, transformo em reais, e aquele é o montante que eu espero receber do meu cliente, se eu demoro 6 meses, 9 meses a receber o cliente, e se a taxa de câmbio surreal, imaginem, aprecia, fantástico, eu vou receber mais até porque estava a pensar em euros. Mas se o real deprecia, eu já vou receber muito menos em euros. Ora, se eu não gerir o risco cambial, posso me limitar a esmagar as minhas margens por completo e não ter margens positivas no determinado negócio. Isto é crítico. Também é crítico. Como é que eu posso, vamos colocar agora aqui uma questão, como é que eu faço a gestão do risco cambial? Tem duas hipóteses. Ou pego e faço aquilo que é cobertura virtual, que é tento fazer o máximo de pagamentos na mesma moeda que vou receber. Não é? Se eu vou receber em reais, estou lá, vou tentar pagar, comprar, pagar a fornecedor em reais também. E o diferencial tem que usar o instrumento de gestão de risco financeiro. Futuros, forwards, swaps, não é? Estão a falar de swaps, são importantes aqui para o risco cambial e são técnicas perfeitamente banais e que são utilizadas muito na prática e que as empresas devem seguir. Depois de eu saber ou de eu ter determinadas as minhas necessidades de conhecimento, e vocês sabem claramente se eu tenho necessidade, se vou investir, preciso de financiar o meu investimento em função das maturidades e, grosso modo, eu tenho dois grandes tipos de financiamento. Vamos esquecer a última coluna, vamos esquecer a coluna do fundo de pedido para já, mas eu, em termos de financiamento, tenho dois tipos de financiamento, que é capital próprio e endividamento. Capital próprio, que é o capital injetado pelos acionistas, pelos promotores, estamos a falar de capital de renda, ou então até fundos de capital de risco. Nós sabemos que há uma série de necessidades, temos a ISEC Capital, uma das mais conhecidas, temos também fundos de capital de risco de base privada, que estão quer no início do projeto, quando eu estou a falar de Venture Capital, quer que entram a meio do processo, quando estamos a falar de Private Equity, e que visam não só apoiar projetos bons, como visam também até dar apoio a projetos que já estão em dificuldade, que visam reestruturar o conceito e reestruturar o projeto. Ao nível do endividamento, financiamento bancário, estamos a falar, por um lado, daquilo que são os financiamentos à tesouraria, e vamos ver um conjunto de instrumentos fundamentais, como o FECT internacional, como as linhas de garantias bancárias internacionais que são fundamentais ao nível da exportação e das cartas de crédito. Cartas de crédito têm um papel crítico. Ao nível do apoio ao investimento, estamos a falar de, essencialmente, os custos de crédito, que entram num conjunto de financiamentos, como os lucros, os apoios que há ao nível das PMEs, que são os apoios de PME de exportação, têm aqui um papel também importante, a dar esta alavanca, se fizerem este contributo para a exportação, e depois então sim aí, vamos olhar para o fundo de pedido, ou seja, para as comparticipações e para os programas
que estão agora no novo Horizonte 2020, são um conjunto de programas que visam também apoiar a internacionalização e a exportação, quer a ida a feiras, quer a entrada em mercados, quer todo o processo de investimento em novos projetos fundamentais e projetos de internacionalização. São as nossas finalistas hoje que estavam em vigor, que, de acordo com algumas informações que nós temos, vão continuar no mesmo âmbito de apoiar as empresas ao nível da internacionalização. Para terminar, e só para resumir, quais é que são então as variáveis fundamentais em projetos internacionais? Temos primeiro o risco de crise. O risco de crise é crítico. Então, se estivermos a falar, de grosso modo, e se quisermos 90% neste momento de internacionalização, passa pelos países, a aposta em países de língua portuguesa, estamos a falar, de grosso modo, Angola, Brasil, Moçambique, e o risco de país, nomeadamente em Moçambique e Angola, é um risco muito elevado, e é preciso estar a ter em atenção o risco de país quando se está a fazer a análise e a avaliação do projeto. Segundo, temos o risco de crédito. O risco de crédito é significativo. Por isso é que nós temos estudos de crédito, muitas vezes, a apoiar aqui muito todo este processo de internacionalização. E o próprio risco cambial. O risco cambial, já vos falei, é fundamental ele ter em atenção o risco cambial quando, primeiro, tem um tempo médio de recebimento muito elevado e quando eu não consigo estar, eu tenho fortes dificuldades ao repatriamento, se quiserem, de capitais. Isto é fundamental. E depois, o suporte das operações internacionais, ou seja, bancos. Quando nós temos um banco nacional que tem um correspondente no país onde estamos, as coisas tornam-se relativamente mais fáceis. Como é que nós não temos esses bancos? E queremos fazer aqui um conjunto de transações e não existe banco correspondente e temos aqui fortes barreiras ou fortes entraves às operações. Por último, a relevância dos aspectos económicos e fiscais. A questão de repatriamento cash flow é crítico. Se eu não consigo trazer o cash flow e se as minhas responsabilidades são geradas cá e eu não consigo fazer face a essas responsabilidades, no limite tenho um problema de tesouraria brutal e acabo por cair. E a questão dos acordos de dupla tributação também são críticos. Por exemplo, com Angola existem acordos de dupla tributação, não há IVA, mas, por exemplo, na prestação de serviços há retenção de IRC e se eu sou prestador de serviços e não sou sujeito a IRC ou um enquadramento específico em sede de IRC, posso, no limite, não vir a recuperar aquele montante. Já há aqui questões que têm que ser introduzidas, que é ok, eu vou majorar a minha proposta para fazer face a estes fatores fiscais que são fundamentais. E, por último, a existência de programas de apoio ao investimento estrangeiro. São muitos os projetos de empresas nacionais que se apoiam no conjunto de programas de apoio a investimento estrangeiro noutros países. Ainda agora nós estamos a analisar uma católica que é para Belgrado, ou seja, há aqui um forte apoio da Comissão Europeia de financiamento a fundo perdido deste projeto e, lá está, baseia-se nesta lógica da existência de programas de apoio ao investimento estrangeiro. Isso, questões fundamentais aqui que vão ser analisadas são planeamento financeiro, necessidade de focar no cash flow, porque eu posso faturar, posso vender, mas se não receber, posso ter um EBITDA fantástico, mas se não receber, tenho fortes problemas de tesouraria. A partir daí, identificar as necessidades de financiamento e olhar para aqueles que são os mecanismos base de financiamento tradicionais, quer por capital próprio, quer por dívida bancária, e ver de que forma é que eu posso fazer face às minhas necessidades de financiamento com os instrumentos disponíveis, que existem e são necessários. Outra coisa fundamental também, eu falei-vos da questão dos bancos, da correspondência de bancos nacionais em bancos, não é assim nos países como nós falamos, mas isto não é totalmente verdade, porque há bancos locais. Desde que o projeto seja um projeto viável, seja um projeto interessante, os bancos locais também apoiam. Os bancos locais apoiam. Aliás, em Angola, por exemplo, há bancos locais, são os dois, que têm apoiado mais projetos internacionais que propriamente os bancos correspondentes. Se o projeto for bom, se for viável, os bancos tendem a apoiar significativamente localmente os projetos. Ok? Então, basicamente é isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
aquilo que vos queria aqui apresentar resulta do trabalho de um projeto que a AEP desenvolveu nos últimos 2 anos, onde procurou trabalhar alguns instrumentos de base que possam ajudar a constituir redes colaborativas de apoio à internacionalização. Naturalmente que a AEP tem uma área de apoio à internacionalização devidamente estruturada. Esta foi uma iniciativa que procurou trabalhar em concreto e desenvolver instrumentos, fazer estudos aprofundados junto do mercado da lusofonia entre os mercados Angola, Moçambique e Brasil. Foi basicamente um trabalho que foi apoiado pelo COMPET, que procurou, junto destes mercados, fazer uma identificação exaustiva sobre, dizia-se aqui há pouco, é preciso fazer um trabalho de casa, não é? Dizia o Jean-Paul Picard, antes de abraçar ou por hipótese de trabalhar algum mercado, fazer um trabalho de casa exaustivo, de perceber as condicionantes legais, sociodemográficas, fiscais, laborais, técnicas, enfim. E o que este trabalho pretendeu fazer foi, para estes 3 países, digamos assim, para estes 3 mercados, fazer um estudo aprofundado sobre todas estas questões e poder deixar para as empresas um retrato, que é naturalmente datado, foi feito este ano, um retrato do que são as principais características destes países que ajudam ou ajudam menos na internacionalização. O resultado deste trabalho está expresso nos manuais e guias práticos que estão disponíveis para poderem levar lá fora, não sei se já os viram, junto à mesa do café, estão lá as brochuras que foram resultantes deste trabalho e basicamente, como digo, o que procuram é identificar questões que podem levar muito trabalho a uma empresa de per si pesquisar e que assim pode ter ali um resultado já estruturado, já identificado e que pode fazer ultrapassar alguns meses, provavelmente até, de pesquisas e de trabalho interno. Têm também estes manuais uma informação importante que é sobre redes de contactos. Identificam quem são os atores essenciais para a comunicação nos vários países, o que pode também ser uma ajuda bastante relevante para sabermos, antes de pensar em ir numa missão ou em pensar em fazer um folheto ou em abordar uma zona específica, no caso do Brasil, por exemplo, que é uma imensidão, antes de começar a procurar alguma iniciativa, poder saber quais são as melhores instituições, as melhores formas de contacto. Portanto, desse ponto de vista, parece-nos que esta missão foi cumprida e os guias que estão produzidos fornecem uma informação bastante relevante que pode apoiar as empresas que estão interessadas em trabalhar nestes mercados. A informação está disponível, está lá fora para ser levada e estes materiais estão também disponíveis no site do projeto. Também junto aos manuais está uma folha que tem o endereço do site. Estes manuais estão disponíveis para download, portanto podem disseminá-los por outras pessoas. Só para dizer que, para além dos estudos sobre Moçambique, Angola e Brasil, há também um estudo sobre multiculturalidade, que pode dar também algumas orientações interessantes sobre o ponto de vista mais da relação, falou-se aqui também dos expatriados, levar pessoas, trazer, perceber as questões culturais que muitas vezes atrapalham na entrada e às vezes facilitam na saída em muitos mercados. Portanto, há também um estudo que trabalhou estas questões da multiculturalidade. Mas esta primeira parte, é uma parte mais estática. É uma informação importante, que está disponível, que é relevante, que pode ajudar, mas para além desta componente estática, este projeto trabalhou uma componente mais dinâmica e essa sim, que eu gostava agora de chamar a vossa atenção e que nos traz futuro e que traz aqui formas de uma melhor agilização da colaboração entre a AEP e as empresas nesta questão do apoio à internacionalização. Neste trabalho foi desenvolvida uma plataforma de colaboração que coloca em contacto, põe em contacto a AEP, as empresas e alguns parceiros internacionais, alguns os que já são parceiros naturais da AEP nestes mercados, mas também foram estabelecidas parcerias específicas durante este projeto nestes países. E esta plataforma que está a funcionar, já tem neste momento, penso que cerca de 230 empresas lá registadas, permite às empresas colocarem informação sobre produtos, sobre parcerias, sobre informações que queiram saber dentro destes mercados. Esta informação fica disponível para as restantes empresas que partilham desta rede colaborativa e podem aqui gerar-se oportunidades, quer de parcerias, quer de negócio, ou quer, pura e simplesmente, de troca de informações, quer antes da partida para os mercados, quer depois de lá estar. Portanto, há aqui uma base de conhecimento criada, que está disponível e que gostaria de chamar a atenção e de vos, de alguma maneira, aliciar a poderem inscrever-se nesta plataforma e passar a fazer parte desta rede de contactos que, terminado agora este projeto, portanto, como sabem, os projetos
financiados pelo PET e pelo SIAC, que têm princípio, meio e fim. Este terminou agora em dezembro, mas, a partir de agora, esta rede colaborativa e este apoio às empresas, baseado na plataforma e na informação que foi compilada, terá a devida continuidade pelos recursos que existem dentro da AEP e o know-how existente no domínio da internacionalização. Dentro deste espaço, que tem este nome, Bolsa de Oportunidades, portanto, se entrarem no portal, não quis agora aqui correr o risco da internet falhar e de estar online, mas o portal está a funcionar, tem dentro do portal, dentro desta designação Bolsa de Oportunidades, é possível entrar neste espaço colaborativo que falei, e uma das funcionalidades que ele tem este nome, Balcão Virtual e PME, que pelo nome também se percebe, Balcão Virtual, pretende ser, portanto, para além do espaço em que as empresas partilham e colaboram umas com as outras que falei anteriormente, neste espaço é possível estarmos receptivos para um atendimento personalizado de questões que nos queiram colocar. Portanto, aqui sim faria sentido sugerir que adiram, que inscrevam as vossas empresas neste portal, nesta rede colaborativa, e que a partir daí nos ponham à prova também na capacidade de estar convosco, de promover os melhores contactos e de pôr em comum tudo aquilo que tem sido o nosso conhecimento acumulado e continua a ser a nossa iniciativa permanente em missões empresariais, em participação em feiras e em conhecimento acumulado sobre mercados que existe aqui na nossa casa. Portanto, trata-se aqui de estar disponível a partir de agora um conjunto de informação que está escrita e que está datada, como disse, mas acima de tudo uma porta mais clara, mais concreta de entrada para que as empresas possam entre si trocar algumas opiniões. Naturalmente estaremos sempre na retaguarda a monitorizar alguma informação e também uma plataforma a partir da qual poderão de uma forma simples contactar connosco, trocar informações, dar sugestões, pedir informações e considerar no fundo e ter do lado da AEP esta disponibilidade que faz parte da nossa missão de colocar tudo o que sabemos ao serviço das empresas. Muito rapidamente, é isto, está disponível, espero que possamos dentro de alguns dias ou semanas, ter as vossas empresas inscritas nesta plataforma e podemos todos construir algum conhecimento mais aprofundado entre todos. Obrigada. Bom, estamos a cumprir o horário, muito para além daquilo que estava previsto. Seguramente este painel e este seminário vai concorrer ao seminário mais eficiente do ano, porque a minha experiência em participação em seminários, quer aqui, quer fora, nota-se quase sempre, infelizmente, que há uma derrapagem imensa em relação às horas, normalmente até por razões de planeamento. O planeamento não é importante só para a gestão internacional. Nos seminários, normalmente, o planeamento que é feito o tempo é sempre mais curto do que o tempo natural das comunicações, mesmo cumprindo aquilo que está acordado com os oradores, e depois o tempo vai demorando o desenrolar do próprio seminário e daí o haver completa regulação. É evidente que se nota mais esse tipo de derrapagem nos seminários mais institucionais, porque normalmente as derrapagens naturais da contabilidade do tempo são agravadas com a presença de figuras institucionais que normalmente nunca chegam a hora. E, portanto, há uma aprendizagem a fazer na área da organização e planeamento dos seminários, que nós somos um grande organizador, ainda temos muito caminho a percorrer, isto não é um problema dos outros, é um problema também nosso, mas que hoje, felizmente, não está a acontecer, pelo menos neste primeiro painel, e seguramente também não vai acontecer no segundo painel. Eu ia aproveitar, uma vez que nós tínhamos previsto, no desenrolar deste formato, nós tínhamos previsto um debate só para a parte final, mas vamos aproveitar agora que temos este tempo para abrir um debate para se poderem colocar questões, desde logo aos oradores que fizeram parte deste primeiro painel, questões relacionadas diretamente com aquilo que foram as apresentações aqui realizadas, ou outras questões relacionadas com alguma informação que seja necessária. E, portanto, penso que está aí um microfone que vai circular, estão dos dois lados, portanto eu pedia só
que assinalassem quem quiser colocar alguma questão, ou dar alguma informação, ou transmitir algum testemunho relativamente a esta temática, que eu pedirei aos colegas para fazer.